19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Quem é o principal chefe do Comando Vermelho em Liberdade, que está por trás da expansão da organização criminosa nos últimos 5 anos? Conhecido como DOCA, o criminoso que conseguiu driblar a operação desta semana é um dos responsáveis por investir em tecnologia e levar para a facção os drones lançadores de granada. Mais de 100 mil moradores vivem nos complexos do Alemão e Penha, zona norte do Rio. As comunidades são dominadas pelo Comando Vermelho, mas é dessa região da capital fluminense que saem ordens que mudam a vida de pessoas das mais de 1.000 comunidades controladas pela facção criminosa no estado do Rio e também fora dele. Os complexos da Penha e do Alemão passaram a ser o QG do Comando Vermelho em nível nacional. São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para todos os outros estados onde o Comando Vermelho tem atuação, praticamente em todos os estados do Brasil. Os tiroteios por disputas de território, a reação às operações policiais e outros tipos de crimes dependem de ordens de Edgar Alves de Andrade, de 55 anos. Conhecido como DOCA ou Urso, ele é apontado pela polícia como o segundo nome mais importante na hierarquia da facção. A denúncia do Ministério Público, elaborada a partir de uma investigação da Polícia Civil, revela a rotina do criminoso e como ele atua. A segurança é reforçada por homens armados com fuzis. Uma escala é divulgada diariamente em grupos de conversas do tráfico. As mensagens mostram ainda a prestação de contas e o dinheiro movimentado pela quadrilha, além do uso de armas de grosso calibre. A expansão do Comando Vermelho pelo Rio de Janeiro e até mesmo por outros estados se intensificou nos últimos 5 anos, de acordo com a polícia. Investigações revelam o papel de Edgar Alves de Andrade nesse processo, investindo em tecnologia contra rivais e as forças de segurança. São drones sendo usados para monitorar territórios e lançar artefatos explosivos. Em geral, são drones que são facilmente comprados na internet e que são adaptados para o uso de lançamento de granadas ou outros explosivos. É muito fácil você utilizar vários drones para destruir um único blindado, porque são drones descartáveis e de fácil reposição. Então, são engenhos baratos e com emprego maciço nos conflitos modernos. Aí o drone jogou a granada em cima da casa do morador. Estou mostrando aqui onde a granada caiu, onde fez um buraco aqui, ó. Olha só o que os caras do Chapadão fizeram. Uma granada que jogaram lá do alto. Tá vendo? Olha aí a bagunça que tá a rua. Novas conversas que a Polícia Civil teve acesso indicam que a quadrilha busca novas tecnologias, como a compra de drones com câmeras térmicas para detectar a presença de pessoas. Equipamentos que poderiam ter identificado os agentes de segurança que seguiram para tentar prender DOCA e outros 100 procurados. O criminoso tem mais de 20 anos de envolvimento com o Comando Vermelho. Em 2007, ele chegou a ser preso na Penha, mas foi solto anos depois. DOCA tem mais de 200 anotações criminais e quase 30 mandados de prisão em aberto. Demorou, só ver a granada que nós coloca, já não faz o teste. A recompensa por informações sobre ele é de R$100 mil. A gente tem relatos de que os moradores não aguentam mais o DOCA. Por um triz, nós não prendemos o DOCA, mas demos aí um baque grande na facção. A hora dele vai chegar, assim como chegou de vários outros. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Perícia identifica 99 mortos em operação no Rio de Janeiro. 78 tinham antecedentes criminais. A Polícia Civil ainda não esclareceu se os outros 21 suspeitos mortos e já identificados teriam realmente envolvimento com o tráfico de drogas. Entre eles está um adolescente de 14 anos.
Passageira de carro por aplicativo é morta por bala perdida durante troca de tiros entre criminosos perto do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Para asfixiar organizações criminosas, presidente Lula assina projeto antifacção que será enviado ao Congresso. Em jogo histórico, Palmeiras goleia a LDU e garante vaga na final da Libertadores. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou. Haja coração, amigo! SBT anuncia que vai transmitir a Copa do Mundo de 2026. Escalação tem novidade. Galvão Bueno está entre os narradores. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. A polícia investiga qual é o real tamanho da expansão territorial do Comando Vermelho. Vamos até o Rio de Janeiro falar ao vivo com o repórter Léo Santana, que traz todas as informações para a gente. Ô, Léo, essas ramificações que a gente tem dito aqui do crime organizado, elas podem ser maiores do que aquilo que a polícia já sabe? Conta pra gente. Boa noite. É o que a Polícia Civil está apurando agora, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Segundo o governo estadual, a mega operação policial que aconteceu na última terça-feira foi apenas parte de um projeto para conter a expansão do Comando Vermelho. As investigações continuam para identificar outros integrantes e também, ramificações dessa facção. A Polícia Civil está finalizando um documento de inteligência que traz uma análise detalhada do papel estratégico dos complexos de favelas da Penha e do Alemão na estrutura dessa organização criminosa. Com base nas informações dos investigadores, o Ministério Público denunciou 69 criminosos no inquérito que serviu de base para a operação desta semana. Mas nenhum desses denunciados está na lista de mortos já identificados pelos peritos aqui do Instituto Médico Legal. Alguns dos mortos eram criminosos que faziam parte da cúpula do Comando Vermelho. Mais cedo, a Polícia Civil divulgou um balanço da identificação dos corpos que foram retirados dos complexos de favelas da Penha e do Alemão. A maioria dos suspeitos, segundo a investigação, tinha antecedentes criminais. Vamos ver a reportagem. 117 suspeitos morreram na operação policial mais letal da história do país. 99 já foram identificados. Quase 80% dos mortos, ou seja, 78, tinham antecedentes criminais. 42 eram foragidos da justiça. Entre as mortes confirmadas estão 9 chefes do tráfico da facção Comando Vermelho de vários estados. Do Pará, o PP. Do Amazonas, Chico Rato e Gringo. Da Bahia, Mazola, Paulo TG e FB. De Goiás, Fernando Henrique dos Santos e Rodinha. E do Espírito Santo, Russo. A lista revela que o Rio de Janeiro abrigava lideranças de 4 das 5 regiões do país, comprovando a abrangência nacional da facção. Segundo as investigações, o bando movimenta 10 toneladas de drogas por mês. A quadrilha atua nos complexos do Alemão e da Penha e controla 24 comunidades em outras regiões do estado. A Polícia Civil ainda não esclareceu se os outros 21 suspeitos mortos e já identificados teriam realmente envolvimento com o tráfico de drogas. Entre eles está um adolescente de 14 anos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou que vai enviar ao Rio de Janeiro 20 peritos criminais da Polícia Federal. É a primeira medida do Escritório Emergencial de Enfrentamento ao Crime Organizado, composto por representantes da União e do governo estadual. Armas foram apreendidas. Precisamos de peritos para poder rastrear essas armas, de onde elas vieram, qual o caminho que elas seguiram, confronto balístico, porque o governo federal tem o Banco Nacional de balística que facilitaria, por exemplo, saber de que arma pode ter partido aquele projétil. A mega operação resultou ainda na prisão de 113 suspeitos levados para presídios depois das audiências de custódia. 33 são de outros estados. Tiveram a prisão preventiva decretada na audiência de custódia, ou seja, foram mantidos presos. Ou seja, o que mostra que as prisões realizadas durante a operação foram
as prisões foram regulares, todas as prisões dentro da legalidade. Uma pesquisa do Instituto Atlas Intel apontou que 62% da população do Rio aprovaram a mega operação. Entre os moradores de favelas, esse número passou de 87%. Nesta sexta-feira, movimentos sociais fizeram um protesto para exigir a apuração das mortes e denunciar o que chamaram de política de extermínio. Preto, favelado, não tem vez na sociedade. Parte dos manifestantes seguiu em motos até a Avenida Brasil, a principal via expressa da cidade, que chegou a ser fechada. Quer saber mais dados sobre a operação no Rio de Janeiro? Aponte então o seu celular para o QR Code que aparece agora na sua tela para ter acesso ao conteúdo completo no site SBT News. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas nos dias 29 e 30 e mostra a percepção da população sobre o que aconteceu na capital fluminense. E nós vamos continuar no Rio, onde uma mulher morreu após ser atingida por uma bala perdida na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Ela estava dentro de um carro por aplicativo. E o repórter Elias Arruda acompanha este caso. Elias, muito boa noite para você. Já se sabe de onde partiu esse disparo? Conta pra gente, uma boa noite. Boa noite para você, César, uma boa noite a todos. Olha, o que nós sabemos até o momento é que havia ali um confronto no Morro do Timbal entre criminosos, ali no Complexo da Maré, que se estendeu até a linha amarela. E aí, infelizmente, foi neste momento que a Bárbara estava passando ali no local. Bárbara Elisa Borges, de 28 anos, estava no banco traseiro do carro por aplicativo quando foi atingida na cabeça por uma bala perdida. Ela foi trazida aqui para este hospital, na região norte, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos bandidos de 22 anos, ele levou um tiro na mandíbula e precisou passar por uma cirurgia. O estado dele de saúde, César, é grave. Ele segue internado no mesmo hospital em que Bárbara foi trazida e infelizmente não conseguiu aí resistir, aos ferimentos. E durante essa troca de tiros, a linha amarela precisou ficar fechada durante alguns momentos, até que a polícia conseguisse ali controlar a situação, mas logo em seguida a via voltou ao seu funcionamento normal, César. Obrigado pelas informações, pelas explicações. Uma ótima noite a você, Elias, e a todos do Rio de Janeiro e da capital fluminense. Olha, nós vamos continuar falando sobre um assunto que tem mexido muito com todos nós brasileiros. Por isso, nós vamos receber aqui em nossos estúdios o Marco Vinícius Petreluzzi, que é ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Marco, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra ter você aqui. Muito boa noite, viu? Como vai, Sérgio? Seja bem-vindo. Obrigado. Nós estamos assistindo aí as facções hoje, com verdadeiros armamentos de guerra. Tanto é que foram retidos diversas armas de fogo de grosso calibre. Como que a gente pode ter noção dessa PEC da segurança que estão querendo colocar agora com relação às facções? Essa PEC é do governo federal. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: essa PEC, ela é suficiente para conter a criminalidade no nosso país? Eu acho que nenhuma lei, nenhuma Constituição é capaz de sozinho fazer isso, E eu só lamento o seguinte: a PEC é boa, mas também não é nenhum elixir dos milagres, Mas o que eu acho que a gente precisa é ter uma política de segurança mais técnica. Hoje ela é muito ideologizada. Ou você vai para o lado um pouco assim, mais de direitos humanos, ou você vai para o lado do pessoal que quer matar todo mundo. E a gente fica sem ter a solução técnica adequada que é necessária para o enfrentamento do crime nos seus vários níveis. Você não acredita que penas mais severas pudessem contribuir também, ou isso não resolve o problema? Toda vez que a gente tem algum acontecimento, você faz uma lei para aumentar as penas. E isso não vem resolvendo, já há muito tempo. Hoje eu discuti pela manhã, estava uma reunião da Comissão de Segurança Pública da OAB, e isso foi dito claramente. Não é isso que resolve. O que resolve são uma série de medidas que requereriam horas e horas para a gente debater, mas que, e sobretudo, César, é muito importante dizer o seguinte: ninguém advoga que a polícia não seja forte. A polícia tem que ser forte, mas ela tem que ser respeitadora da lei, ela tem que ter limites. Não é possível a gente achar que nós vamos enfrentar o criminoso nos igualando ao criminoso, sem ter nenhum limite, nenhum controle. Não é assim que se faz.
Agora, os governadores e os parlamentares da direita defendem que facções sejam equiparadas a organizações terroristas. Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Acho que não tem nenhum sentido, né? Organizações terroristas são organizações terroristas que buscam, com o terror, levar a efeito as suas ideias, a sua ideologia. Isso aqui é crime, isso aqui é tráfico de drogas. É tráfico de drogas também por quê? Porque a sociedade quer droga. Porque ninguém faz tráfico de droga para o favelado só. O tráfico de droga vai para a Zona Sul, no Rio de Janeiro, vai para os Jardins, aqui em São Paulo. Então, nós temos todo um conjunto. Não adianta o presidente Trump dizer que o problema está em quem produz. Lógico que também é um problema em quem produz a droga, mas o grande mercado de consumidor de droga no mundo, qual é? São os Estados Unidos, né? Agora, quais são as diferenças que o senhor aponta entre os modos de atuação do PCC e do Comando Vermelho? Qual a principal diferença entre essas duas facções? É bem diferente porque a realidade em que atuam é diferente, né? Primeiro, o Rio de Janeiro há muito tempo vive uma situação de descontrole, inclusive territorial. Há muitas regiões no Rio de Janeiro que são dominadas ou pelo Comando Vermelho, outras facções, ou por milícias, né? Que atuam de forma semelhante. A polícia não entra, tem barricadas, etc. e tal. Aqui em São Paulo nós temos outro tipo de criminalidade. Acho que aqui em São Paulo nós tivemos um pouco mais de eficiência nos últimos 20, 30 anos para evitar chegar no ponto que o Rio de Janeiro chegou. Eu não sou contra fazer operações, porque às vezes é necessário, às vezes você precisa do enfrentamento, mas você tem que preparar isso de uma forma para que não aconteça o que aconteceu. E nós vimos, estava ouvindo aqui o jornal, nós temos mais mortos do que presos. Isso não faz sentido. O preso te dá informação, ajuda na inteligência, né? Leva à justiça as pessoas que praticaram esses crimes. Infelizmente, no Rio de Janeiro já há tempos isso não acontece. Marco, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Obrigado a você, um abraço. Prazer tê-lo você aqui no SBT Brasil. Muitíssimo Igualmente. Obrigado mesmo, viu? Na Copa Sul-Americana, o Lanús da Argentina venceu a Universidade de Chile e será o rival do Atlético Mineiro na grande final. Depois do empate em 2-2 em Santiago, o Lanús recebeu o time chileno na Grande Buenos Aires. Aos 16 minutos do segundo tempo, Castillo recebeu, driblou o goleiro Castellón e marcou o gol da vitória do Lanús. Galo e Lanús voltam a se encontrar numa final de torneio continental após 28 anos. Em 1997, o Atlético venceu o clube argentino na final da antiga Copa Conmebol, em um jogo que ficou marcado por uma pancadaria em campo. A final da Copa Sul-Americana entre Galo e Lanús você acompanha ao vivo aqui no SBT no dia 22 de novembro. 2026 é ano de Copa do Mundo e você vai acompanhar a seleção brasileira em busca do Hexa aqui com a gente. É isso mesmo, a Copa do Mundo está de volta à tela do SBT. E o melhor, com a narração de Galvão Bueno. Vai, Bebeto, o gol, Matheus, Bebeto, gol! A Copa do Mundo está de volta ao SBT. A maior competição do planeta vai ser transmitida pela TV mais querida do Brasil pela 5ª vez. O Brasil é tetracampeão do mundo! 86, 90, 94, 98 e agora em 2026 chega para fazer história. A gente se sente convocado, como é uma convocação para a seleção brasileira, o SBT nos convocando e convocando o público para uma Copa do Mundo, é a mesma sensação. Vem, acompanhe aqui no SBT, porque vai ter uma galera muito boa para comentar esses jogos. Vocês vão ter essa oportunidade de vibrar, porque vai ser muito legal e quem sabe aí a gente ser campeão. Um Mundial que vai esbanjar inovação, começando pelo próprio torneio. Será a maior Copa da história com 48 seleções participantes, pela primeira vez sediada em 3 países e que será levada ao torcedor brasileiro em um formato único, uma parceria entre o SBT e a N Sports.
E será que a transmissão contará com a participação do nosso amarelinho? E haja coração, amigo, para maior novidade. Sim, Galvão Bueno será o comandante desse timaço, ao lado de Thiago Leifert. Com que alegria eu agora... No Instagram, Galvão comemorou o anúncio. Estaremos juntos mais uma vez, no SBT, TV ao vivo, na casa de Silvio Santos. A bênção, seu Silvio. E na nossa N Sport no mundo digital. É isso mesmo, um só time. Sempre as mesmas transmissões, os mesmos comentários, programas, shows, com o meu amigo Thiago Leifert e uma equipe de parceiros, grandes nomes com muita experiência em Copas do Mundo. Então, escuta aí o convite. Vem que é tua, torcedor! Eu, como fã de futebol, também tenho a voz dele num lugar de muito carinho e vai ser incrível poder trabalhar com ele de novo e poder escutar de novo a voz dele na Seleção Brasileira, que foi algo que eu cresci assistindo. E o meu sonho de ser narrador tem muito também do Galvão Bueno, de ter escutado ele na Copa de 94. Então vai ser uma honra estar com ele e fazer mais uma Copa com o Galvão. Vamos te contar todas as emoções que vão acontecer em estádios espalhados por Estados Unidos, Canadá e México. Nunca participei de uma Copa. Quem sabe aí a gente não possa narrar uma final de Copa do Mundo com o Brasil sendo campeão. Estamos chegando em 2026 com o maior torneio do mundo. O maior evento esportivo do planeta vai estar no SBT em 2026. Um 2026 especial. Você vai poder acompanhar na tela do SBT o melhor do nosso futebol com a Copa Sul-Americana e 2 dos maiores campeonatos do mundo, a Copa e a Champions League. É um momento muito espetacular para o SBT, a TV mais alegre do Brasil, e Copa do Mundo é alegria, né? A alegria que contagia. E essa casa é muito especial e tem total a ver com tudo isso. Então, eu tenho certeza que vai ser um barato. Aqui você vai ver a Copa com o DNA do SBT. A tradicional alegria, diversão e bom humor que você já está acostumado. Que reúne as famílias para ver os grandes craques do futebol mundial. E quem sabe trazer para casa o hexacampeonato do Brasil. E claro que onde tem brasileiro em campo, a gente tá de olho. E será que já dá para tentar saber alguns detalhes do que vem por aí? Eu vou chamar o VAR, alguém vai dar esse spoiler, mas não sou eu. Não posso, é segredo, mas se preparem, porque vai ser demais. Já que a gente ainda não consegue dar nenhuma espiadinha, a gente convida você, nosso amigo SBTista, para acompanhar essa Supercopa do Mundo com a gente. Como diria Galvão Bueno, Mauro Betti, uma Copa do Mundo é teste para cardíaco? Haja coração, César, e que emoção trabalhar agora, enfim, com o Galvão Bueno, né? São 84 narradores com quem eu trabalhei, nunca tive o privilégio de fazer uma transmissão com o Galvão, estar no mesmo time que o Galvão. Estamos junto com o SBT, com a N Esportes, estamos juntos em Copa do Mundo, que tem toda uma história do SBT, que já teve Tele Santana comentando, já teve Carlos Alberto Torres comentando, já teve o saudoso Orlando Duarte também, todos saudosos aqui. Agora vai ter também todo o nosso time, Pato, eu, todo o timaço, Nadine, Thiago Leifert, Galvão Bueno. Pô, que na outra gritava, é tetra! Agora vai gritar, se tudo der certo, é hexa! E no SBT. Tomara, olha, a gente estava falando aqui, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta mesmo, disparado, né? O maior evento de qualquer coisa, agora, não só esportivo. A Copa do Mundo está mais inchada, eu diria, está mais, não é muito mais até, né? Muito mais, é um torneio, 48 jogos. É mais difícil de ser, porque antigamente eram 7 jogos, né? Eram 7 jogos, eram 6, passou em 82 a serem 7 e agora são 8 jogos, ou seja, um jogo a mais, com menos tempo para treinar e mais jogo. O que para nós vai ser maravilhoso, a gente vai acompanhar a seleção brasileira. São 46 equipes, são 48 equipes. 48. Quer dizer, e fala abaixo vai ter mais. Vamos ter jogo então de manhã, de tarde, de noite aqui ou não? De manhã, de tarde, de noite. O Galvão está naquele pico. O Galvão narra ou comenta desde 74 Copas do Mundo e desde 78 no país da Copa, né? Então ele já tem esse fôlego de menino mesmo, né? E vai ser muito bacana. E a gente, todo o nosso timaço do SBT, equipe de produção, de direção, assim,
Pô, Copa é do mundo, a minha vida é contar a partir de Você já Copas. fez quantas Copas? Eu comecei na Copa de 90 escrevendo, mas em Certo. Copas a partir no país em 94. É muitas. De 94 para cá, nem sempre eu fui convocado, mas assim como o Pato, a gente está sempre de coração e falando de Brasil, cabeça. Mauro, você acha realmente que com o Carlo Ancelotti a Vamos longe. história mudou? Vai mudar e, convenhamos, é o país único que vai estar nas 23 Copas, o que tem mais títulos. Mas hoje, se a Copa fosse semana que vem aqui na tela do SBT, Espanha, Portugal, está melhor que o Brasil, França melhor, Argentina melhor, acho que até Inglaterra. Mas até lá tem muito tempo, né? Como já diria o outro amigo, em Copa do Mundo 90 minutos é muito tempo. Olha aqui, Inglaterra, não vem com o negócio de Inglaterra. Inglaterra ganhou uma Copa. Pode estar bem. Ganhou, mas tá bem. Não ganha. Eu sou mais Alemanha, por exemplo, mesmo com tem uma tradição muito grande. Alemanha um dia vai ganhar uma Copa. E a Itália? Onde é que você está falando? Você está falando da Itália? Eu sei até, porque eu sou torcedor da Itália, mas não fui nem nas últimas 2 Copas. A Itália não vai longe. Não. O Brasil vai até porque tem um grande treinador italiano, que é o Carleto Ancelotti. E aqui a gente fala Ancelotti, fala certinho, tá? Mauro, desculpa. É sempre muito bom ter você aqui. Bom final de semana, viu? Hexa, Galvão. Vai preparar a garganta. E com vinho do Galvão Bueno. Tomara. A polícia descobriu que uma quadrilha, preste atenção, alugava uma mansão na praia no litoral paulista para dar o golpe do falso advogado. Confira. A mansão em Guarujá, no litoral paulista, era o escritório de luxo de um bando de estelionatários. Residência de luxo, diversos quartos, onde os indivíduos estão aqui há cerca de uma semana para utilizar a central para a aplicação de golpes. Segundo a polícia, os bandidos tinham toda a estrutura necessária para aplicar golpes. Os indivíduos foram surpreendidos com os computadores abertos sobre a mesa no exato momento em que eles praticavam os golpes. Nessa residência, os indivíduos montaram uma antena Starlink, residência casa de meio quarteirão. Além de praticar os crimes, os indivíduos gostam de curtir a vida de luxo. Só de aluguel, os golpistas pagavam R$30 mil por mês. Na mesa de jantar, montado 4 computadores, diversos celulares, chips de cartão pré-pago. A mansão do golpe foi descoberta por policiais que investigam facções criminosas e lavagem de dinheiro. Com senhas clonadas, os golpistas acessavam processos judiciais no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. O próximo passo era procurar vítimas envolvidas em ações, mas se passando pelos próprios advogados dessas pessoas. Com o nome do advogado daquele processo, ele puxava, procurava esse advogado no sistema da OAB. A partir do momento que ele identificava esse advogado, ele buscava uma outra foto, muitas das vezes nas redes sociais daquele advogado, criava um perfil falso no WhatsApp, entrava em contato com a parte, no caso a vítima do golpe, a parte daquele processo judicial. O golpista enganava a vítima, dizendo que ela tinha ganhado a ação judicial, mas que precisava fazer um pagamento. Essa pessoa, então, ficava obviamente muito feliz, confiava no advogado e nesse momento eram trocados links e a vítima acabava transferindo dinheiro para o golpista. Na mansão foram presos 4 criminosos. Outros 5 foram capturados na capital paulista, horas antes. Os 9 estelionatários foram presos em flagrante e indiciados também por associação criminosa. Mas, pela lei brasileira, esse não é um crime grave. Os golpistas pagaram sem nenhuma dificuldade R$10 mil de fiança cada um e foram embora por aqui, livres pela porta da frente. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não houve invasão do sistema nem vazamento de dados dos processos. Disse ainda que os acessos citados na reportagem ocorreram mediante o uso de senhas válidas para a extração indevida de informações e não há qualquer indicação de envolvimento de integrantes do tribunal.
O presidente Lula entregou hoje ao Congresso o projeto de lei antifacção. Desenhado antes da operação no Rio, o texto sugere aumentar as punições ao crime organizado com penas que podem chegar a 30 anos de prisão. O envio da proposta foi selado numa reunião no Palácio do Planalto com participação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. Lula fez os últimos arremates no projeto de lei e encaminhou ao Congresso. Nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções, como é que se enfrenta aqueles que vivem da exploração do povo mais humilde desse país. Para casos como o do Rio de Janeiro, o texto cria o crime de organização criminosa qualificada, com pena de 8 a 15 anos de prisão para quem domina territórios ou usa violência, coação ou ameaça em atividade econômica. Nos casos mais graves, como homicídios cometidos por ordem de uma facção, a pena pode chegar a 30 anos. Em ambos os casos, o crime é considerado hediondo, inafiançável e sem indulto ou anistia. O cumprimento da pena deve começar em regime fechado. O governo Lula agora tem duas propostas no Congresso, o PL Antifacção e a PEC da Segurança Pública, que cria um sistema integrado de forças policiais. A oposição, no entanto, promete mobilizar alterações nos textos e concentrar esforços na aprovação do PL que muda a lei antiterrorismo. A matéria, defendida por opositores de Lula, equipara os crimes de facções e milícias ao terrorismo. Fontes do governo avaliam que a medida poderia abrir brecha para o uso de força militar estrangeira, sob o argumento de combater ameaças à segurança nacional. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou o apoio do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao projeto que endurece as regras contra grandes devedores de impostos, que já teve a urgência aprovada na Câmara. Haddad quer que Castro mobilize o PL, partido do governador, para aprovar a lei. É muito importante que o partido do governador Cláudio Castro não vote contra o devedor contumaz como fez essa semana. A gente tem falado muito para os governadores que, além da questão territorial, além de cumprir mandado de prisão, tudo isso é importante, mas se não asfixiar o financiamento do crime organizado, não vai dar certo. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, disse que a operação policial ideal é a que prende os suspeitos, embora admita que, em muitos casos, o confronto seja necessário. O secretário participou de um encontro com secretários municipais de segurança em Barueri, na Grande São Paulo. Mário Sarrubo falou pela primeira vez sobre a ação contra o crime organizado no Rio, com mais de 100 mortos. Segundo ele, não é possível considerar bem-sucedida ações com tantas vítimas. A operação policial de sucesso é aquela em que o criminoso é preso e cumpre sua pena, é entregue para o sistema judicial com vida. Agora, nós também não podemos ignorar que esse tipo de operação ela é muito complexa e muitas vezes envolve mortes. Mais de 100 mortes é algo a se lamentar. Durante discurso para agentes da segurança pública daqui de São Paulo, o secretário falou sobre a necessidade de integração entre os estados. Ele reforçou que o papel do governo federal é coordenar ações e padronizar ideias. Sarrubo ainda destacou que o poder público deve reconhecer os próprios erros que permitiram o avanço das facções. Duas grandes facções criminosas surgem no Brasil e dentro dos nossos presídios, o que mostra a omissão, o tamanho da omissão do Estado brasileiro. Porque uma facção criminosa surge nos presídios do Estado de São Paulo e a outra surge nos presídios do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil onde as principais facções do país não criaram raízes, mas nem por isso a criminalidade gaúcha está totalmente desligada do cenário nacional. Afastado do eixo Rio-São Paulo e fora da rota do tráfico com o Paraguai, as facções criminosas do Rio Grande do Sul surgiram no próprio estado. A socióloga Marcele Cipriani explica que o primeiro grupo nasceu na década de 80 dentro do Presídio Central. A chamada Falange Gaúcha, hoje conhecida como Os Manos, como era a maneira que os presos tratavam uns aos outros. São grupos
que surgem dentro do cárcere a partir da necessidade dos presos de se auto-organizarem, seja para evitar violências e opressões, assim identificadas por eles, cometidas pelos próprios presos e também violências institucionais cometidas pelos agentes. Hoje, esse grupo criminoso usa o tráfico para se fortalecer e lava dinheiro com outros negócios. A outra facção presente no Rio Grande do Sul é a Bala na Cara, surgida nas ruas. Os integrantes eram inicialmente executores da Falange. Hoje, o grupo age com a conquista de território e controle de becos. É importante destacar que essas organizações criminosas atuantes em outros estados, em algum momento já tentaram ingressar e se estabelecer no Rio Grande do Sul. Mas isso acabou não acontecendo. Rapidamente as forças de segurança do estado atuaram e conseguiram prender esses indivíduos. Alguns deles ainda cumprem pena aqui no estado. Em 2016, os dois grupos do Rio Grande do Sul se enfrentaram. Porto Alegre viu a violência crescer e chegou a figurar entre as cidades mais inseguras do mundo. A Força Nacional foi deslocada para o estado e presos gaúchos foram para as cadeias federais. Até então, a falta de contato com as lideranças das facções nacionais ajudou a isolar o Rio Grande do Sul. Que é um momento em que o mercado local já está absolutamente estruturado, né? E esse contato que acontece no regime federal entre presos de vários estados diferentes, ele vem sendo apontado como um dos fatores que facilita trocas, negociações e colaborações. Hoje, os indicadores da segurança pública mostram redução nos principais tipos de delitos no Rio Grande do Sul. Para a polícia, o investimento em softwares de investigação e a descapitalização do tráfico de drogas são fundamentais para o controle da criminalidade. Isso não significa que as grandes facções não estejam no Rio Grande do Sul, segundo este historiador. Ele explica que os grupos nacionais já se aproveitaram da organização que as facções gaúchas conseguiram criar. O fato de não existir ramificações densas dessas estruturas mais nacionais, como o Comando Vermelho e o PCC, não significa que, ao fim e ao cabo, em nome do interesse comum, não haja parcerias, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que tanto os manos, a facção Mano, com outras facções, têm parcerias na comercialização de droga que vem do Paraguai. O acordo entre Estados Unidos e China fez com que o país asiático enfrentasse uma tarifa mais baixa do que aquela cobrada aos produtos brasileiros. Nós preparamos para você aqui uma arte para mostrar como ficou o ranking dos países com as maiores taxas. A China, que no auge da guerra comercial foi ameaçada com a tarifa de 200%, liderava até então com 57%. Agora, esse percentual baixou para 47%, ou seja, abaixo dos dois países mais taxados, Brasil e Índia, ambos com 50%. O top 3, se chamarmos assim, é ocupado pelos países do BRICS. Mas nesse ranking nós temos ainda, dá só uma olhada, a Suíça e os dois vizinhos dos Estados Unidos, Canadá e México. A taxa canadense, inclusive, vai subir em breve. Trump anunciou o acréscimo de mais 10% por causa de uma crise motivada por um comercial que criticava o tarifaço, usando inclusive a voz de um ex-presidente americano. Ainda assim, ficará abaixo da tarifa cobrada do Brasil. E para falar mais sobre isso, eu vou receber aqui nos estúdios do SBT Brasil o professor de economia do INSPER, Roberto Dumas. Professor Roberto, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui conosco. Prazer é todo meu. A gente mostrou aqui que países taxados, não é, do BRICS são os que têm a taxa mais elevada, até agora estão liderando. Isso pode representar uma dificuldade na hora de uma negociação com o Brasil, por exemplo, na sua opinião? Boa noite. Boa noite. Veja, isso daqui é uma coisa que Trump já havia falado. Ele não quer uma nova moeda que seja substituto do dólar. Então, quando o Trump fala que que os BRICS vão ter uma nova moeda que vai substituir o dólar, ele falou, olha, você não sabe o que é taxação. Se bem que no caso do Brasil, além do fato dele pertencer aos BRICS e o governo falar que quer mudar o dólar para uma nova moeda, isso prejudica pelo fato de que nós também temos umas tarifas maiores do que a dos Estados Unidos, a despeito de termos déficit
nas contas externas. Então, é uma negociação de Trump que eu acredito piamente, que vai cair isso daí, principalmente para café, carne bovina e semi-acabados e aço. Eu acho que isso daí deve cair. Mas, no meio tempo, isso acaba prejudicando o comércio. E uma coisa, sabe, César, é o seguinte... enquanto a Rússia, enquanto a China continua comprando ouro e substituindo o dólar, o Brasil quer fazer uma bravata. Fala, olha, eu vou substituir o dólar. Ora, que o faça. Que o faça, mas em silêncio. Seja mais gentil, inteligente, com uma estratégia e não com uma bravata. E Trump não gosta de bravatas. Quando você sai e fala na ONU, precisamos substituir o dólar, é justamente isso que Trump gostaria de ouvir para te taxar por 50%. Então é por isso que os países Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul são geralmente os mais taxados por Donald Trump. Agora, numa mesa de negociações entre o presidente americano e o presidente Lula, até onde o Brasil pode ir? O que o Brasil precisaria ceder para ter uma negociação melhor, professor? Veja, excelente pergunta. Primeiro, quando você teve aquela negociação, antes de ter um encontro, o Lula falou o seguinte, olha, é interessante que o nosso déficit em conta corrente, nas contas externas, nós estamos em déficit. Entendi. É importante que a lei Magnitsky, que está previsionando o pessoal do STF, é um problema. E que nós temos o maior tarifaço que existe, de 50%. Só que Trump, ele é negociador. Ele quer saber, tá bom, eu até posso entender isso daí, o que vem para mim. Então, muito provavelmente, você tem 2 pontos aí importantes. Soja, porque nós estamos o maior vendedor de soja para a China, e ele vai incluir soja, provavelmente com acordo com a China, e etanol. Vai nos prejudicar nesses 2 pontos aí, que é o que provavelmente ele vai querer negociar para tentar diminuir a tarifa de 50%, principalmente em café e semi-acabado de aço. Agora, na sua opinião, para a gente terminar, professor, esse acordo entre Estados Unidos e China pode prejudicar realmente o Brasil ou pode ser benéfico para o Brasil? Por um lado, vai depender muito de como o Trump vai negociar. Porque se Trump chegar e falar, olha, eu entro num acordo com você desde que você pare de comprar soja do Brasil, isso prejudica a gente. Trump não é bobo. Como aconteceu no Trump 1, os Estados Unidos pararam de vender agronegócio para a China e a China passou a comprar agronegócio do Brasil. Sim. Agora, Trump sabe que nós estamos vendendo 4 vezes mais soja para a China. Então, ele vai trazer isso para a mesa na negociação da China. Agora, caberia o governo brasileiro chegar com a China e falar, não dá para a gente fazer um acordo eventualmente bilateral e você ficar com essa venda perene para nós, antes de que o acordo China e Estados Unidos prejudique o Brasil do lado da soja? Agora, onde que a gente pode ser prejudicado? O seguinte, a China é uma ditadura, então ela precisa continuar crescendo. Para ela continuar crescendo, ela precisa ficar produzindo. Só que o chinês consome. Só que ele consome não tanto quanto produz. Sim. Esse excedente, ele vende para o exterior. Então, nós vamos ser mais bombardeados ainda com carros elétricos, bateria e painéis solares. Isso prejudica a gente pelo lado da indústria. Professor, sempre um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Espero contar com a sua presença aqui mais vezes. Muito obrigado mesmo. Obrigado. A polícia de São Paulo procura um homem suspeito de matar uma jovem de 18 anos em um hotel. A nossa repórter Simone Queiroz vai trazer todos os detalhes desse caso. Simone, muito boa noite para você. A polícia já identificou esse suspeito e existia alguma ligação entre ele e a vítima? Conta tudo pra gente. Oi, César, boa noite a todos. Sim, ele já está identificado. Ele é um rapaz de 19 anos, era namorado da vítima, com quem ele havia estudado desde criança na escola. A moça assassinada é Eslenka Fabiana Moreira Quispe, de 18 anos. O suspeito e a moça chegaram a um hotel no Brás, região central de São Paulo, por volta das 7 horas da noite de ontem. Pelas imagens das câmeras de segurança na recepção, é possível perceber que eles aparentavam assim tranquilidade, eles riam, estavam descontraídos e apesar do boné
que o suspeito usava, é possível ver o rosto dele. Ele pagou para que o casal ficasse no quarto por 2 horas, só que antes disso, os funcionários ouviram gritos vindos de lá. Foram até o quarto, mas não conseguiram entrar. Logo depois, o suspeito aparece na recepção, sujo de sangue, e chega a dar com um estilete, feriu o funcionário e em seguida ele sai correndo para o carro que estava do lado de fora do estacionamento do hotel. Bom, a Slenka, ela foi esfaqueada várias vezes, ela foi levada para o hospital, mas não resistiu. E César, é bom a gente chamar a atenção que, contrariando uma lei do Estado de São Paulo, vigente desde 1997, a funcionária do hotel não exigiu um documento de identificação na entrada do casal. Ou seja, o hotel não sabia sequer se a moça era menor de idade. E essa apresentação de documento é também uma exigência feita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A Slenka, a moça de 18 anos que foi assassinada, ela chegou a enviar de dentro do quarto mensagens de áudio pelo celular para uma amiga, em que ela dizia: amiga, se algo acontecer comigo, você sabe que foi ele. A polícia já sabe que era um relacionamento conturbado, marcado pelo ciúme e também por frequentes rompimentos. César. A gente espera, Simone, realmente que a polícia possa prendê-lo. Obrigado pelas informações, uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. A ONU pediu que o governo americano suspenda os ataques às embarcações que, segundo a Casa Branca, transportavam drogas pelo Caribe e pelo Oceano Pacífico. Os bombardeios fora do mar territorial dos Estados Unidos já deixaram mais de 60 mortos. Estas são as imagens mais recentes divulgadas pelo exército norte-americano que está no Caribe. Os soldados transitam em barcos e atiram contra alvos identificados como criminosos. O Pentágono foi orientado a destruir qualquer barco carregado com droga e que tenha como destino os Estados Unidos. Mais um foi atingido nas últimas horas. Desde setembro, já foram destruídos ao menos 16 na região do Caribe e do Oceano Pacífico, perto das costas da Colômbia e da Venezuela. Ao todo, já são 61 mortos. Em Nova York, o porta-voz das Nações Unidas condenou os ataques às embarcações, classificando as mortes como execuções. A ONU pediu que os Estados Unidos suspendam os bombardeios. O governo Trump afirma que está preservando a vida de milhares de americanos vítimas das drogas e que considera os narcotraficantes terroristas. Em meio à tensão, o maior porta-aviões do mundo segue ancorado no Caribe. Na quinta-feira, um navio de guerra americano deixou um porto de Trinidad e Tobago a apenas 10 quilômetros da costa venezuelana. O governo americano acusa Nicolás Maduro de liderar um cartel de drogas. Quando nos tratam de certa forma, eles são tratados igual, disse Donald Trump. Questionado se vai autorizar bombardeios em solo venezuelano, o presidente norte-americano negou. A notícia de que os Estados Unidos estariam prestes a bombardear a Venezuela foi dada pelo jornal The Wall Street Journal, que afirmou ter tido acesso a documentos. Havia uma grande expectativa nos bastidores da Casa Branca depois que a notícia do jornal americano saiu. Donald Trump negou a afirmação, apesar de ter dito dias atrás que uma ação militar por terra iria acontecer. Já a Venezuela pediu ajuda à Rússia. Fontes ouvidas por publicações dos Estados Unidos afirmam que Nicolás Maduro escreveu uma carta para Vladimir Putin, na qual teria pedido drones e armamento. De volta ao Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vai continuar vermelha, patamar 1, no mês de novembro. Isso significa que as contas de luz vão continuar a ter um adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos, como aconteceu em outubro. Segundo a ANEEL, o volume de chuvas abaixo da média e a redução dos níveis dos reservatórios prejudicam a geração de energia por hidrelétricas. Por isso, é necessário acionar usinas termoelétricas que são mais caras. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que autoriza o uso do spray de pimenta para legítima defesa de mulheres.
O recipiente que Marta guarda em casa foi presente de uma amiga que mora nos Estados Unidos, onde a venda é liberada. Para a psicóloga, poder usar o spray de pimenta vai trazer sensação de segurança ao andar pelas ruas do Rio de Janeiro. Aquilo ali é só em segundos para a pessoa, o agressor se afastar e você poder correr. Então, eu acho que é muito seguro, sim. A Alerj aprovou o spray de extratos vegetais, como o de pimenta, que contém substâncias irritantes, mas não letais, com concentração máxima de 20%, para o uso em legítima defesa de mulheres em todo o território fluminense. De acordo com o projeto de lei, a venda do spray será restrita às mulheres maiores de 18 anos. A partir dos 16 anos, elas poderão usar o equipamento de defesa, desde que autorizadas pelos responsáveis. O recipiente deve ter no máximo 70 gramas. E a venda será feita exclusivamente em farmácias, com a apresentação do documento de identidade e limitada a 2 unidades por pessoa a cada mês. O texto ainda determina que os recipientes de mais de 50 mililitros contendo o spray sejam classificados como de uso restrito aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas, a quem compete o controle de produtos químicos no país. O Estado do Rio também poderá fornecer o spray gratuitamente às mulheres vítimas de violência doméstica protegidas por medida protetiva, com os custos pagos pelo agressor. O projeto ainda segue para a sanção ou veto do governador Cláudio Castro. Este consultor de segurança diz que o equipamento pode até ajudar a coibir casos de assédio, importunação e agressão. Ele não considera que a mulher irá se expor mais por se sentir protegida. E o mais importante, segundo o consultor, é saber usar o spray. É apontar na direção dos olhos do agressor, do suposto agressor, e nunca contra o vento. E como ele oferece a possibilidade de uma distância mínima para efeito útil, né, de 1 metro, 1,5 metros, não se aproximar tanto do agressor na hora de efetuar, de apertar o spray. Para Marta, que também pratica artes marciais, toda medida de proteção à mulher é válida. Por uma questão de segurança, por uma questão da mulher ficar segura dentro, né, da sociedade. A taxa de desemprego divulgada hoje pelo IBGE é a menor da história desde 2012, no início da série histórica. Mas ainda são 6 milhões de pessoas que estão em busca de emprego no país. Juan trabalhava num circo e se preocupava com o futuro. As mágicas que fazia no espetáculo não estavam pagando as contas. Resolveu procurar um emprego fixo, com carteira assinada, e não teve nenhuma dificuldade. Uma caminhada na Paulista você já encontra mais de 10 vagas, seja em fast food, restaurante, padarias, aqui você encontra de tudo. Ele escolheu esta padaria e em 2 semanas foi promovido. Mostrei meus conhecimentos no inglês, no espanhol, na Libras, agora eu sou garçom. Juan é um dos 39 milhões de brasileiros com carteira assinada no setor privado, um recorde da série histórica que começou em 2012. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no terceiro trimestre. Ela é 0,2 ponto percentual abaixo do que a registrada no trimestre passado. São 6 milhões de desempregados no país, o menor número desde o início da série histórica. A padaria em que Juan trabalha quer contratar ainda mais. Abriu 25 vagas, já se preparando para as festas de final de ano. Mas nem sempre o lugar é ocupado. E nem todos os candidatos querem um emprego com carteira assinada. A gente seleciona, né, o candidato que a gente quer, por exemplo, um garçom, e aí ele vem fazer freelance. E aí nesse meio termo a gente já conversa com esse candidato se ele não quer a vaga fixa na padaria. Para este economista, a chegada das festas de fim de ano e as datas promocionais podem fazer com que a taxa de desemprego caia ainda mais, mesmo que seja por um curto período. Ali, quando a gente chega no final do ano, tem Black Friday, vendas de Natal, férias de final de ano, férias de verão. Então, realmente é uma época que estimula muito, especialmente as atividades de serviço de comércio, que são atividades empregadoras desses trabalhos temporários. O aumento da violência nas grandes cidades, somado ao avanço da tecnologia, impulsionou o mercado de segurança eletrônica aqui no Brasil.
Você anda pelas ruas e percebe que os portões não são mais suficientes. Prédios e casas estão abraçados por câmeras de monitoramento. Os equipamentos cobrem as áreas comuns dos condomínios na tentativa de oferecer segurança ou pelo menos a sensação. Cercas que no campo impedem a fuga de animais, nas grandes cidades pretendem inibir as invasões de criminosos. Isso além dos sensores que alertam sobre movimentos suspeitos, reconhecimento facial nos acessos. As grades e as fechaduras do passado cada vez mais são complementadas por equipamentos eletrônicos. A expectativa é de que esse mercado feche o ano com um movimento de 5 bilhões de reais. Uma plataforma que conecta clientes a instaladores de equipamentos de segurança indica que a procura pelo serviço no país entre maio e setembro ultrapassou os 26%. Naquele contexto de casa inteligente, né? Tudo isso puxa traz novidades, mas ao mesmo tempo traz uma necessidade de adaptação das pessoas de conhecerem essas ferramentas, e aí entram os serviços de instalação disso tudo. O sul do país é a região com a maior demanda, mas é um fenômeno nacional que caminha lado a lado com as estatísticas de violência. Os furtos e roubos em residências aumentaram 11% no último ano nas capitais brasileiras. Em 2025, na cidade de São Paulo, foram mais de 4.400 ocorrências do tipo até agosto. O número é estável em relação ao ano passado, mas isso não deixa ninguém mais tranquilo. Há pouco mais de uma semana, um assalto a uma residência num bairro rico da capital assustou pela violência. Uma funcionária da casa foi surpreendida pelos ladrões, amarrada e tudo na frente de uma criança de 3 anos de idade. Os criminosos levaram joias e outros objetos de valor. Nesta casa, e nós não vamos mostrar a fachada por questão de segurança, os proprietários investiram numa cerca elétrica bem aqui na frente. Se algo com mais de 30 quilos encostar nos fios, além do choque, soa um alarme muito alto. Aposta que o ladrão desiste? Manuela e o marido se mudaram há poucos meses. Gastaram R$ 1.200 para aumentar a segurança dos muros, que já são altos. A ideia era ser mais uma barreira para ele olhar, pensar, nossa, aqui talvez eu tenha uma dificuldade maior. Acho que numa cidade como São Paulo, acho que a gente pensa sempre em possibilidades ruins, mas acho que durmo tranquilo assim. Não é só o medo que move o mercado de segurança. O barateamento de equipamentos e os avanços tecnológicos também. Estamos falando até de inteligência artificial, que alerta, por exemplo, quando algo foge ao registro do olho humano. Indivíduos parados em locais que levantam suspeita, carros, por exemplo, que estão fazendo vários movimentos ao redor do condomínio. Ela vai detectar padrões através de imagem, ela vai entender determinados eventos e ela vai atuar. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que segue empenhada no combate aos crimes patrimoniais e que a atuação gerou redução no número de ocorrências no último ano. A passagem do furacão Melissa já deixou 50 mortos nos países do Caribe. Os ventos de até 200 km por hora destruíram estradas, casas e plantações. O país mais afetado foi o Haiti, onde 20 pessoas seguem desaparecidas e 31 morreram, entre elas 10 crianças. Na Jamaica, quase 80% da ilha ficou sem energia elétrica, o que dificulta a reconstrução do país em meio aos escombros. Depois de atingir a categoria 5, a mais perigosa da escala de destruição, o furacão agora deve chegar enfraquecido às ilhas no norte do Oceano Atlântico. Há 10 dias do início da COP30 em Belém, mais de 170 países estão credenciados para participar do evento. Nas últimas semanas, o número de países credenciados cresceu, mas 2 ausências chamam a atenção. Estados Unidos e Argentina não confirmaram presença, pelo menos até o momento. Assim que assumiu a presidência dos Estados Unidos no início deste ano, Donald Trump assinou a saída do país do Acordo de Paris, compromisso internacional firmado por dezenas de países em prol da redução do aquecimento global.
Javier Milei, da Argentina, já sinalizou que pode tomar a mesma decisão, o que ainda não se concretizou. Na última semana, em encontro na Malásia, Lula reforçou o convite para que Trump participe da COP, mas não teve resposta. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o evento é uma chance do Brasil conscientizar os chefes de Estado para um futuro mais sustentável. As coisas não acontecem por pensamento mágico. Quanto mais nós formos capazes de nos planejar, produtores e consumidores, mais nós vamos alcançar bons resultados. Neste sábado, Lula embarca para Belém, onde deve permanecer até o início da Conferência do Clima, em 10 de novembro. No primeiro dia, na região norte, o presidente fará vistorias nas novas instalações do Porto do Outeiro e do Aeroporto de Belém. Ainda no fim de semana, Lula deve ir de barco visitar comunidades indígenas e quilombolas que vivem em regiões de difícil acesso. Em evento em frente ao Palácio do Planalto nesta quinta, o presidente Lula defendeu a exploração de petróleo na margem equatorial, autorizada pelo IBAMA na última semana. Tem uma celeuma no Brasil sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Foi dada a licença do IBAMA para que o IBAMA comece a fazer pesquisa. Eu tenho dito que não é possível ninguém abrir mão do combustível fóssil de um dia para a noite. No último episódio da série especial sobre a COP na Amazônia, o repórter Marcos Uchoa conhece um grupo de mães que se propõe a ensinar aos filhos, desde muito cedo, a importância de preservar o planeta. Já na bandeira nacional se pode notar, estamos cercados, abraçados, acolhidos e envolvidos pelo verde. O país tem o nome de uma árvore, pau-brasil, portanto, faz parte da nossa raiz como país, essa ligação com a natureza. E se a noção mesmo de patriotismo incentiva não só o orgulho, mas o cuidado com o que é nosso, como agir diante da destruição do bem comum? Todos ouvimos e dizemos que os filhos são o que existe de mais importante em nossas vidas. Protegemos, ajudamos, fazemos o possível para que eles cresçam e tenham uma vida melhor que a nossa. Será? Que planeta, que Brasil, que lar estamos deixando para eles? O Brasil inteiro já foi uma grande floresta. Todo mundo quer fazer alguma coisa fora de casa e ir para a natureza. Então, acho que o brasileiro ele se distanciou, mas ele tem ali dentro dele esse amor pelo bem viver, pelo bem-estar, pelo verde, pelas árvores, pelas florestas. A gente precisa voltar um pouco e ver como isso é importante no nosso dia a dia. No Rio Grande do Sul existe uma tradição de gerações das mesmas famílias vivendo da agricultura. Mas 5 anos seguidos de secas e enchentes deixaram muita gente afogada em dívidas. Eles pedem uma ajuda do governo para que tenham mais tempo para conseguir pagar. É um drama social que ameaça o futuro deles e dos filhos. E 21 pais de família não aguentaram a pressão. E é o que acontece com muitos desses suicídios que a gente relatou antes aqui, porque muita gente vê assim, vou perder minha casa. E como é que eu vou fazer minha família? Então o pessoal entra em desespero. Eu passei por uma frustração de safra em 2017 que eu pensei em me matar. Mas graças a Deus, a minha família percebeu, me deu apoio. Quando se está lá embaixo, na depressão, todo mundo sabe que é difícil sair do buraco sozinho. Família, amigos ajudam. Mas para problemas da dimensão do caos que o aquecimento global causa, o buraco é bem mais em cima. A qualidade do ar que respiramos, da água que bebemos e usamos, dos nossos alimentos, depende muito do clima político aqui de Brasília. Legislativo, executivo, judiciário, têm todos muita influência no nosso futuro. Mas essa responsabilidade, que tem reflexos diretos no nosso país e agora até em todo o planeta, não tem sido tratada com a urgência necessária. Temos tempo? O poder político é majoritariamente masculino. Mas quando se trata de cuidar dos filhos, da família, nosso mundo é muito mais feminino. Se a destruição do planeta está tornando o futuro das crianças muito mais difícil, não é coincidência que está partindo de mães iniciativas para conservar a natureza. Em São Paulo, criaram um grupo chamado Famílias pelo Clima.
As últimas campanhas que a gente fez, há um ano e meio atrás, o título era Defenda o futuro como uma mãe. Se cada um de nós, assim, falar, nossa, eu tenho um compromisso com o futuro, assim como uma mãe tem, pensando no seu filho, e tem muito jogo para mudar, assim, né? Tem uma foto que até tá aqui na cartilha, que é uma foto de uma mãe segurando um cartaz dizendo como eu posso olhar para os olhos dos meus filhos no futuro e dizer, eu sabia, mas eu não fiz nada. É uma pequena limpeza de um córrego, se juntar para num final de semana fazer um piquenique numa área verde, começar a falar do assunto. Eu acho que é a questão de quebrar o silêncio climático. Porque hoje em dia existe um silêncio, ninguém fala disso. Falar é importante. E a COP30 em Belém é para isso. O mundo inteiro vai participar. Mas como o número 30 mostra, já são 30 anos de muito blá blá blá. Se fala em mãe natureza. Claro, a própria noção de vida nasce com elas. Como os artigos das palavras já mostram, o problema masculino, a solução feminino. Nada mais igual do que ser mãe. E isso une a todas as mães, sabe? Eu acho que essa conversa é muito democrática, na verdade. Se a gente continuar fazendo tudo como a gente está fazendo, sem se antenar, sem mudar, a gente vai fazer com que os nossos filhos tenham um péssimo ar, uma péssima água e até risco de não conseguir ter escolhas e ter opções e ter oportunidades no futuro. Eu acho que nenhuma mãe quer isso para um filho. E é por isso que a gente trabalha hoje, para a gente pensar um planejamento para que a gente possa dar condições para que eles consigam crescer e se desenvolver. O sofrimento causado pelo caos do clima provocado pelo ser humano já faz parte da vida de muitos brasileiros. E isso está piorando. A proteção da Amazônia é do interesse de todos. Voltar aos tempos de Brasil, pátria-mãe gentil. Você gostou da série? Então fique ligado, porque no mês que vem o repórter Marcos Uchoa estará de volta com mais 2 documentários sobre a importância do meio ambiente em nossas vidas e a urgência de preservá-lo para o nosso futuro. O conteúdo estará disponível no canal do YouTube do SBT News agora, em novembro. Você perdeu ou quer rever alguma reportagem? Está tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com a novela A Marca Está Conquistando o Brasil. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui no SBT. Amanhã tem Simone Queiroz na apresentação do SBT Brasil. Uma abençoada noite de sexta-feira, um final de semana maravilhoso com a sua família. E a gente se encontra sempre aqui no SBT Brasil, 7:45 da noite. Até lá!